Flamengo TV eleita o maior ativo de investimento digital no segmento do entretenimento, em especial o esportivo, futebol. Bem, os números de crescimento da TV digital, né, desse novo mundo de audiência e alcance, principalmente agora na Copa do Mundo, mas em especial, claro, também nos principais eventos esportivos, vem sinalizando alguns pontos interessantes e de forma estruturada, né? Estruturados, no caso. E a Brand Finance, que é uma consultoria britânica que fala muito aí sobre os negócios do futebol, do ponto de vista de negócio, não vai só na questão ali das quatro linhas, levantou algumas informações, dados e perspectivas interessantes em relação não apenas à Flamengo TV também, mas em relação a esse crescimento do streaming do digital no meio esportivo. E é sobre isso que nós vamos falar. Antes de seguir com o vídeo, peço ajuda para que se inscreva no canal. Ao se inscrever, você já sabe, ativa aqui o sininho, deixa o like, hype o vídeo, que é super importante e, bom, ajuda o crescimento do canal. Te convido para conhecer o e-book Flamengo sob o ponto de vista de um nortista, você que gosta aqui do canal, do conteúdo que a gente traz, das temáticas para o debate. Se você curte, tenho certeza que você vai apreciar também o e-book O Flamengo sob o ponto de vista de um nortista, já que lá a gente discorre sobre os mesmos temas de uma maneira muito mais leve, descontraída aqui também, mas lá você vai ter a sensação de trocar uma resenha com um amigo, então não perde mais tempo. O link está na descrição desse vídeo, o e-book O Flamengo sob o ponto de vista de um nortista, R$ 9,90 apenas. Voltando ao tema do vídeo, indo direto ao ponto. Então, como eu estava falando, a Brand Finance levantou aí, em termos de perspectiva, os negócios digitais, principalmente, claro, óbvio, no meio da mídia, né? E aí no segmento entretenimento barra esporte, porque nos Estados Unidos o esporte entra ali no box, né, na caixinha do entretenimento, assim que eles visualizam o seu sistema de franquia, dos ganhos, divisão dos lucros e tudo mais. Mas em outros lugares não é tão relacionado ao entretenimento, embora a gente saiba o futebol, o esporte em geral está cada vez mais linkado ao entretenimento. Nesse sentido, a Brand Finance fez uma matéria, né, colocando aí o crescimento do streaming e tirando como exemplo, inclusive, o que está acontecendo na Copa do Mundo, o crescimento da Casa TV, né, ainda um crescimento tímido, porque a gente fala da Casa TV, mas é algo para o Brasil, não para o mundo, mas no restante, né, você não vê tantas transmissões de YouTube de jogos como a Casa TV faz aqui, embora já esteja começando a criar ramificações, mas isso ainda é um movimento tímido nesse sentido em outros centros, em outros mercados. E esse é o ponto que ela mostra que é algo que tende a crescer muito nos próximos anos. E aí, com essa perspectiva, ela elenca aí uma série de fatores que sinalizam para alguns ativos que têm bastante potencial nesse sentido e de atrair investidores em um investimento relevante, né? E ela fala justamente da questão que eu sempre falo aqui, alcance, engajamento e representatividade. Cita aí os clubes como um vetor importante em atrair esses três pilares e, claro, ela vai tocando aí cada clube ou cada ativo que ela entende interessante, ela não se refere só a clube, mas cita o Flamengo no sentido de ter muito engajamento e diferente dos outros clubes que tem fãs e não necessariamente torcedores, tem um nível de engajamento menor, como o Real Madrid, o cara que está na China, mas talvez não acompanhe o consumo tanto. Enfim, o nível de engajamento que ela entende ter no Flamengo, na sua torcida e o potencial de crescimento, ela identifica ali a Flamengo TV como um grande ativo de investimento dentro dos clubes, o mais atrativo, né? Com mais potencial e um processo, um projeto está começando agora, está se estruturando ainda. Então ela já olha ali e já diz, poxa, esse ativo aqui vai dar o que falar, isso aqui é algo que realmente tem uma capacidade muito grande por tudo que o sustenta, por tudo que está na base da pirâmide, que é uma grande torcida, a maior torcida do mundo, o nível de engajamento, o quanto ela representa, né? Ela tem representatividade,
classes sociais, o que você imaginar aí, o Flamengo é o maior. Então, tudo isso combinado te gera ali, fortalece teu ativo e ela chama atenção nesse sentido. E aí é importante destacar que essa consultoria e outras desse mesmo calibre, elas servem de sinalizadores, sabe? São essas empresas, instituições que os grandes investidores, eles vão buscar informações, né? Eles vão olhar, poxa, eu quero investir no futebol, eu quero investir na mídia, no entretenimento, por onde eu vou, com quem eu começo, sabe? Qual o melhor caminho, qual é o caminho que tem mais risco, qual o caminho que me dá uma perspectiva de potencial de ganho muito maior, né? Normalmente aí quem vai investir procura sempre ter uma margem maior e com o mínimo risco possível. Então, ela meio que sinaliza nesse sentido. E quando ela coloca ali como um dos principais ativos digitais a receber investimento com potencial de crescimento, obviamente isso sinaliza, levanta aí o alerta, o radar para grandes investidores aportar recursos na Flamengo TV. Eu já fiz um comentário aqui, já fiz um conteúdo a respeito, que eventualmente uma ramificação da Flamengo TV ou um caminho a médio e longo prazo para a Flamengo TV é de repente o Flamengo ter alguns ativos transformados num sistema de holding, onde ele é o controlador dessa holding, você tem várias empresas, CNPJs diferentes, reportando a essa holding, mas essas empresas, essas ramificações, esses ativos, serem independentes e trabalhando no modelo empresarial mesmo, de sociedade anônima, com disponibilização de ações no mercado de capitais para angariar recursos, para alavancar recursos, melhor dizendo. E, claro, e você gerar isso de uma forma exponencial, gerar escala nessa geração de recursos, né? E quando a Brand Finance faz um levantamento como esse, coloca um ativo digital importante, você normalmente associa isso aí ao mercado de capitais, a disponibilizar ações. O importante é entender que quando ela sinaliza isso, é porque já há um reconhecimento do mercado nesse sentido, né? E, poxa, se a gente visualizar, Cazé TV, não sei o que e tudo mais, a gente fala muito agora por causa da Copa do Mundo, mas ela recebeu um investimento externo muito grande, não é só Live Mode, se você for procurar ali a estrutura do capital da Cazé, tem alguém também que meio que financia, que suporta com capital a Live Mode, então tem vários investidores por trás, investidores estrangeiros, pessoas que obviamente colocam ali com uma perspectiva muito grande de retorno, e por que não esse processo não pode também acontecer com a Flamengo TV, no sentido de que tem vantagens digitais competitivas, na minha opinião, muito mais interessante que a Cazé TV. A Cazé TV tem um rosto ali do Cazé TV, que foi mais ou menos o aposta da Live Mode para pegar aquela hype do Cazé TV ali nos seus vídeos de react, e aí você, com uma série de ativos investidos, eventos para transmitir, eventos importantes, você conseguiu fazer uma combinação, um trabalho muito bem estruturado, que deu também muito certo. Embora as pessoas exagerem, às vezes, nesse muito certo e acabem aumentando algumas coisas. Mas deu muito certo. E a Flamengo TV ela tem um potencial nesse sentido muito maior, porque se a Cazé TV tinha ali um streaming, o rosto de alguém importante ali, que tinha um hype com a galera, você imagina a Flamengo TV com o engajamento que ela tem, inclusive no mês de Copa do Mundo, mantendo o nível de engajamento, visualização, de interações, crescendo, na verdade. Então, ela tem um potencial muito maior do que isso. E os investidores começam a observar a Flamengo TV no sentido diferente, não apenas ali no sentido, claro, importante de se associar do ponto de vista de criar uma relação de conversão, expor sua marca ali, mas por que não se tornar sócio e tornar esse projeto muito mais grandioso a nível global, inclusive. Enfim, são portas que estão sendo abertas, perspectivas que estão ali à disposição, ou melhor, perspectivas que podem estar à disposição ali. Claro, vai depender muito de como se desenrola esse negócio de mídia. Nós temos uma negociação aí pelo Campeonato Brasileiro de 2000 e próximo ciclo, né? E, para ser muito sincero, eu tenho uma expectativa de que algo muito diferente nessa próxima negociação vai acontecer em relação aos players envolvidos. Como o próprio BAP diz, né, esse mundo
digital, de mídia, ele está se renovando de uma maneira muito acelerada. E eu acredito que a Flamengo TV, dentro desse contexto todo, ela está se tornando cada vez mais um ativo valorizado, é importante e essencial. E vocês sabem, né? Os investidores, aqueles pelo menos que obtêm a maior margem possível de lucro, eles só conseguem fazer isso quando eles antecipam muita movimentação, quando eles conseguem enxergar muito antes do que os outros, porque senão o objetivo de investimento, o foco de investimento, o ativo que ele vai investir encarece e a sua margem diminui. E certamente, como eu disse, para estar saindo na matéria de uma consultoria importante, é porque já há um reconhecimento de mercado e muito provavelmente interesse. E eu acredito que no próximo ciclo de negociação, para os principais eventos, mídia, tudo mais, inclusive o brasileiro, eu acho que a gente vai ter novidade nesse sentido, mas o importante, independente de qual seja a novidade, a Flamengo TV se posicionando como grande ativo digital do momento no segmento em que ela está inserida, e não apenas no Brasil. Quero saber a sua opinião a respeito, então deixe aqui seus comentários. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, hype esse vídeo que é super importante. Um grande abraço e até a próxima.